E aí, tudo bem contigo? Tudo certinho? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante para a gente conquistar coisas na nossa vida, a gente algarear metas, ter bons resultados em projetos, indo direto ao ponto, a disciplina. Mas eu irei falar mais especificamente sobre a disciplina cinematográfica. Você já ouviu falar nisso? Bem, eu nunca ouvi falar. E acho que é importante trazer a gente a essa compreensão sobre a disciplina cinematográfica, porque é algo que pode nos causar muito prejuízo. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre o prejuízo daquela vida perfeita de Instagram. E falo aqui Instagram porque é uma rede social bem famosa e que também é famosa a compreensão de que muitas pessoas, às vezes, sem se perceber disso, é muito comum nessa rede social as pessoas publicarem uma vida perfeitinha que não condiz com a vida real, não só a vida real daquela pessoa que está fazendo aquelas publicações e que dá a entender existe essa vida perfeita, como na vida de outras pessoas que acompanham essa vida perfeitinha. Né? Muitas vezes são coisas inaplicáveis, coisas que não condizem com o que pode ser real na vida real. E com relação à disciplina cinematográfica, é uma coisa que eu nunca ouvi falar, nunca vi alguém comentar sobre isso, mas acho que é importante a gente ter essa compreensão sobre a disciplina cinematográfica. Uma coisa muito importante que eu acho que é significativa a gente ter em mente é que a disciplina cinematográfica, assim como a vida perfeitinha no Instagram, é algo que é restrito a filmes, a livros, a enredos ficcionais, coisas que não existem. Aquela típica cena de um personagem, geralmente o protagonista de um filme, de um livro, está, por exemplo, em uma situação constrangedora, uma situação de perda, uma situação na qual ele está por alguma razão se dando mal. E quando começa aquela música de fundo de academia, aquela música de fundo de ação, aquela música de fundo que remete à ideia de progresso, é uma música geralmente animada, e que começa a passar a cena do protagonista, geralmente, evoluindo, e evoluindo em uma linha reta, quando não for exponencial, né? Ele começando a progredir, saindo daquela situação constrangedora, daquela situação fraca da qual ele se encontrava, e passando a evoluir e em poucos segundos de páginas, ou em poucos segundos de cenas de um filme, ele sair da situação ruim para em segundos chegar em uma situação de superação, uma situação na qual ele ganhou novas habilidades e que com essas novas habilidades ele passa a superar aquela situação na qual ele estava em prejuízo, na qual ele estava perdendo, por exemplo, uma luta. E claro, sempre tudo isso com uma música de fundo animada tocando, para remeter o nosso sentido de espectadores daquela cena, remeter a nós a sensação de progresso, a sensação de aquele personagem está evoluindo e evoluído, tendo se superado. Nessa cena vem muito aquilo que eu me propus a falar nesse vídeo, a disciplina cinematográfica. É, por exemplo, um personagem passando a fazer flexões abdominais, dando socos no ar, chutando o saco de pancada, ou, no caso de estudos, o personagem entrando em uma biblioteca, pegando vários livros, e a cena se repetindo várias vezes com ele fazendo isso, de pegando vários livros na biblioteca, e pegando esses livros e colocando em uma mesa, lendo, dia após dia, lendo, dia após dia. E a gente assistindo a isso e achando que essa seria a ideia de progresso, seja do personagem se desenvolvendo fisicamente, fazendo flexões abdominais, indo para a academia, fazendo vários exercícios um dia após o outro, ou estudando, pegando um livro, pegando vários livros, estudando sem mostrar fraqueza alguma,
ou quando mostra sendo fraquezas que, mesmo sendo fraquezas, são ali em segundos superadas pelo, no caso, protagonista. Minha gente, isso de disciplina cinematográfica, de filmes, de livros, de, por exemplo, aqueles retratos passados em jornais de super gênios. É um gênio, um garoto é um gênio por ter passado com 15 anos em tal prova de concurso. Um garoto super disciplinado que passou, um jovem, um homem, uma mulher que passou em determinada prova porque foi super disciplinado, foi super disciplinada. Essa imagem, né, dessa disciplina cinematográfica, essa disciplina midiática, ela na vida real não existe. E por que é importante falar sobre isso? É importante a gente falar sobre a não compatibilidade desse tipo de disciplina na vida real para não nos frustrar, para não nos decepcionar, para não nos desestimular e muitas vezes, eu arrisco dizer, muitas vezes, não nos fazer desistir e com isso, com a desistência, fracassar. Aquela cena trazendo para um mundo, por exemplo, dos concursos, da gente estudar para um concurso, para uma prova de um concurso, a cena da gente fazendo questões, da gente lendo ali em um progresso, em uma evolução sempre positiva, nunca caindo, ou se caindo, ainda assim sendo romantizada, de maneira a logo imediatamente a pessoa se redimir dessa falha e passar a crescer ainda mais rápido. Esse cenário romantizado, idealizado, ele não existe. Ele se pode questionar qualquer pessoa que foi nomeada, qualquer pessoa que foi empossada, e essa pessoa vai confirmar, eu confirmo, que havia dias, por exemplo, que eu não estudei. Tinha um plano, uma meta a bater no dia, mas simplesmente não cumpri a meta no dia inteiro. E não é porque chegou um outro dia, como se chega uma nova cena no filme, uma nova cena, um novo capítulo no livro, que por simplesmente ter chegado algo novo, como por exemplo um novo dia, que eu vou passar a desse novo dia ter um progresso totalmente contrastante com o dia anterior. Não é porque chegou um novo ano que por ser um ano novo eu vou passar simplesmente por isso a ter uma evolução positiva. Dia, capítulo, novo ato no filme, no teatro, novo dia, novo ano, novo semestre, novo mês, são apenas convenções. Na nossa realidade, a gente, para ter disciplina, remete muito mais à ideia de um progresso, porque repetir, ter constância, mais uma vez, não aquela repetição, não aquela constância idealizada de sempre estar crescendo e se cair, crescer ainda mais rápido logo após. A repetição, a constância e a disciplina, ela muitas vezes é uma queda livre. Passar o dia sem estudar, passar 2 dias sem estudar, ou estudar muito pouco. Ela remete muito mais a uma evolução cerrada. Tem a serra de cortar madeira, ela não é toda dentada, muitas vezes a gente evolui daquela forma. E ainda assim aquela frequência de uma serrada, né? Não sendo aquele alto e baixo é sempre igual. Tem aquele alto e aquele baixo que nos leva muito mais a fundo. A gente desce ao fundo do poço e ainda tem aquela frase, aquela expressão que no inferno ainda tem subsolo. A gente muitas vezes descobre que no poço tem subsolo também, né? Mas é importante a gente saber disso. Por que é importante? É importante porque a gente, com essa consciência, consegue aceitar a nossa rotina com fracassos, muitas vezes mais fracassos do que evoluções positivas. E você perguntando isso para qualquer nomeado, para qualquer empossado, a pessoa vai te dizer que a rotina dela foi assim, que foi com dias ruins, dias bons, não foi uma cena cinematográfica. Conversando com uma pessoa aqui há pouco, a pessoa disse que eu era muito disciplinado e não é bem assim. E com todas as pessoas que foram empossadas, eu também conversei com elas e elas disseram que, Lucas, não é bem assim. Sou um ser humano,
diferente de uma cena cinematográfica, e que a gente está sujeito a humores. Tem dia que tá ruim, tem dia que a gente está legal, tem dia que a gente está sem saco nenhum para estudar. Mas com isso eu não quero dizer para vocês que a gente deve ficar arrumando desculpas para estudar, que a gente não deve, que a gente não deve tentar evoluir, tentar se superar. Não, com isso eu não quero trazer aqui alguma desculpa esdrúxula para você não estudar, para você não treinar, para você não se preparar, para você não se condicionar a alguma meta, como uma meta de aprovação em algum concurso. A disciplina, mesmo que não seja a disciplina cinematográfica, a disciplina ela existe. E a disciplina ela é importante. Não aquela disciplina, mais uma vez, cinematográfica que nos vem à cabeça, que foi promovida, que foi exercitada, que foi manifestada por alguém que foi aprovado naquilo que a gente quer também ser aprovado. Essa disciplina cinematográfica não existe. E eu aconselho você a não tentar buscá-la, porque você vai se decepcionar. Mas eu digo que a disciplina da vida real, a disciplina que não é mentirosa, a disciplina verdadeira, né, sujeita a nossos humores, sujeitos aos nossos imprevistos da nossa vida real. Na vida real que a gente tem que lidar com fome, sede, higiene, saúde, para quem tem filho, filhos, mulher, esposa, homem, marido, e várias outras coisas que pegam no nosso tempo, que pegam da nossa rotina, que exigem da nossa rotina alguma dedicação, alguma atenção, que nos fazem dividir entre várias atividades, trabalho, né, estudo para outra coisa. Essa disciplina que existe nessa vida real, na realidade nossa, na realidade verdadeira, sendo redundante, essa disciplina é muito importante de desenvolver. Remete à ideia de constância. Constância, aqui fazendo um parênteses, eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo, mas a constância também não seria muitas vezes aquela curva, mesmo que menos acentuada, de progresso. A constância também, assim como a disciplina, ela remete a muitos altos e baixos no nosso dia a dia. Mas aqui eu vou falar sobre disciplina. Constância eu posso deixar para um outro vídeo, embora tenha relação uma coisa com a outra. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, sem pauta nenhuma, peguei a câmera e comecei a falar, algo que me preocupou e resolvi falar, já que me veio à cabeça, é que essa disciplina cinematográfica ela não existe, né? Que seria interessante você não tentar ir atrás dela, porque você vai se decepcionar. Quando você for sentar para estudar, não vai bater aquela vontade, pode não bater, e muitas vezes é o que vai acontecer, de tocar uma música de fundo. Você pode até pegar uma música de fundo e botar uma música de fundo de ação, tocar um rock and roll, né, para te se animar, botar música de academia para te animar, mas o que acontece normalmente é não tocar uma música de fundo. As condições ambientais não vão estar em condições normais, normais de temperatura e pressão favoráveis ao estudo. Pode estar fazendo um frio desgraçado, pode estar fazendo um calor desgraçado, pode estar sem umidade, pode estar um dia seco, aquele dia seco que faz a gente ficar com a mucosa seca. Pode estar sendo um dia cheio de imprevistos. Mesmo assim, você vai ter que ir atrás de implementar a sua disciplina, e disciplina essa, que de modo algum vai ser aquela figura de um personagem tá evoluindo, tá progredindo, com uma musicazinha de ação de fundo. E na nossa realidade, na vida real, na vida sobretudo adulta, não é bem assim que as coisas funcionam. E tá tudo bem. A gente aceita que as coisas são assim, porque a realidade é assim. E a gente tenta se adaptar para conquistar nossas metas, os nossos resultados que a gente tanto almeja, como por exemplo a aprovação, a nomeação e a posse em um concurso público. Então é isso, minha gente, o recado que eu quero passar aqui é a disciplina cinematográfica, falando aqui de maneira bem superficial, ela não existe. Me dá às vezes até uma certa ojeriza, uma certa aversão, quando eu vejo essas cenas. Tá lá o personagem, por exemplo, numa luta, aí ele perde a luta, aparentemente perde a luta, e do nada, ali em uma cena, em uma reviravolta, o personagem ganha, adquire novas habilidades, e com isso ele ganha a luta. Às vezes o personagem não fez nada, mas do nada ele ganha novas habilidades,
e supera, se supera. Isso significa ganhar a luta, conseguir ter um resultado positivo que ele estava tentando e não conseguia antes de ganhar as novas habilidades. Isso às vezes me causa até aversão, porque passa uma mensagem muito errada do que seria o progresso, do que seria uma evolução na vida real. Então, com isso também eu reforço a mensagem de que não é para a gente arrumar desculpa para não estudar, por exemplo. A gente tem que se forçar a estudar. A gente não precisa esperar o dia de amanhã, um ano novo, o dia novo, a semana nova, um ano novo, um acontecimento novo, as condições perfeitas de temperatura e pressão para estudar, por exemplo. A gente pode começar agora. E a isso é que a gente se remete à disciplina real. A disciplina, sobretudo, da vida adulta, com tantos imprevistos, com tantas atividades que a gente tem que se dividir para fazer. Tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar nesses 15 minutinhos. 15 minutinhos. Ah, era para ser 10. Mas enfim, já foi. Esses 15 minutinhos de vídeo. Tá bom? Espero que fique tudo bem contigo. Se não está bem, eu espero que você tenha um dia, o resto do dia ótimo. E que queria dizer também que ainda dá tempo. Tá bom? Seja lá o que você queira fazer, queira conquistar, ainda dá tempo. Então, tchau, tchau.